tarde a todos. Hoje temos mais uma entrevista do projeto de extensão Mulheres nas Ciências Florestais. Com a gente hoje a Daniela Abreu, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do município do campus, né, de Dois Vizinhos. Quem vai conduzir a entrevista é a Cláudia Moster, a coordenadora do projeto. É com você. Obrigada, Carol. Desde já agradeço sua participação, Daniela, no nosso projeto. É muito bom poder compartilhar, né, as histórias de vida e as experiências profissionais com outras colegas. Então, para começar, eu vou pedir para você contar a sua trajetória profissional, como que foi que você escolheu o seu curso, né, que a Daniela é bióloga, mas acabou migrando na sua atuação profissional para a área de florestal. Então, como é que foi esse caminho que você percorreu e até chegar, né, no momento atual? Então, antes quero agradecê-las pelo convite, pela oportunidade. Boa tarde a todos, né? É um imenso prazer estar contribuindo, né, compartilhando essa experiência, ainda mais numa área tão importante, né, no setor florestal. Bom, eu no segundo ano de faculdade em biologia, surgiu a oportunidade de eu estagiar na Embrapa Florestas, que é numa região metropolitana de Curitiba, eu sou de Curitiba, né? E aí apareceu então essa oportunidade para trabalhar como estagiária no laboratório de sementes, para trabalhar no banco de sementes florestais, Bunsenflor. Na ocasião, então, eu entrei como estagiária, uma bolsa, né, de iniciação científica, e aí, com 4 meses de estágio, eu faltava, no terceiro ano, mais ou menos, só como as análises e tal. E aí, em seguida, eu recebi o convite do pesquisador, né, se eu tinha interesse de fazer um mestrado em engenharia florestal. Falei, meu Deus, o que é isso, né? E fui. E acabei me dedicando e comecei a ficar mais nas pesquisas científicas, né? E me preparando, nem tinha terminado ainda a graduação, mas eu estava com foco no mestrado. E aí eu acabei fazendo o mestrado em engenharia florestal, né, na área de silvicultura, com espécies florestais nativas. E aí fiz o mestrado, voltei à Embrapa para ficar como recém-mestre, né? Mas na ocasião não tinha ainda bolsa e tal, mas eu continuei atuando na área. E aí fiquei 2 anos me preparando para o doutorado, né? E aonde eu fui saindo de uma área para outra e fui fazer o doutorado na agronomia em Jaboticabal, na Unesp de Jaboticabal, em produção e tecnologia de sementes, né? E aí depois disso eu fui para Goiás ser docente como professora substituta numa universidade. Lá eu fiquei 5 anos. E depois disso, aí passei no concurso, né, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná em 2011, onde estou até o momento trabalhando na engenharia florestal. E aí com a disciplina de sementes mudas e viveiros, né. E depois disso, aí assumi outras disciplinas, mas dentro da florestal mesmo. Que legal, Daniela. E conta, assim, como que foi que você... Quando surgiu essa oportunidade dentro da Embrapa Florestas, você foi por uma questão de oportunidade ou você sentiu alguma afinidade com a área de atuação? Na verdade, os dois, né? Necessidade e oportunidade. A necessidade porque eu fazia graduação e tinha que mudar o horário e tal. Eu trabalhava na época, né? Eu trabalhava de dia e fazia faculdade à noite. E por questões pessoais, assim, perda de pai, né? E acabei que surgiu a oportunidade de um estágio na Embrapa, mas eu não tinha nem noção do que seria. Só sabia que era na área de florestal. E aí acabei que passei numa entrevista com 12 meninas, né? E aí fui me apaixonando cada vez mais. A minha ligação mesmo era ecologia, que eu sempre gostei de botânica e ecologia. E na graduação a gente não tem assim
um aprofundamento na área de sementes, né? E aí eu descobri um outro universo, e é onde não quis sair mais. E acabei que fui me envolvendo cada vez mais e querendo mais conhecimento, e foi isso. A maior questão é que eu tinha afinidade com ecologia, né? E fisiologia também, vegetal, e a botânica, porque eu sempre gostei dessa área, né? E aí acabei me especializando mais na área de sementes mesmo, né? E dos trabalhos que você já desenvolveu nessa área de sementes e produção de mudas florestais, conta qual foi, assim, aquele trabalho que você se surpreendeu com o resultado, ou que você ficou muito animada com o que conseguiu. Aquele trabalho, assim, que a gente fala assim, nossa, esse foi o meu xodó. Então, o pontapé inicial foi com uma espécie chamada Scalonia montevidensis. Ela é conhecida como canudo de pito. Ela é minúscula, microscópica, né? Então, foi no momento que eu tive que fazer o peso de 1.000 sementes. E ela não pesava, né? Ela não pesava. E aí o pesquisador, então, vamos fazer então um tetrazóleo, né? Para ver, porque estava misturado. Semente com material inerte. Então, foi quando eu descobri o que era semente e o que era material inerte numa semente microscópica, né? E só enxergava, não enxergava olho nu, estava tudo misturado. Era muito, o eucaliptus era muito mais fácil você distinguir do que essa espécie aí, né? Então, inclusive, a gente ganhava apelidos na Embrapa por nome de espécies arbóreas, né? Me chamavam de Dona Escalônia. Mas a Escalônia acho que foi o marco, assim, foi porque foi desafiador, né? Quando você se torna desafiador e você tem que insistir, e a investigação, e você tem que, né, sair daquela área de conforto, né? Sair do domínio, porque você trabalha com sementes maiores, e quando vem desafio, eu acho que é o pontapé inicial, assim, né? Então, eu não esqueço dessa espécie nunca. Você me fez lembrar de quando eu fiz estágio no setor de sementes do IPF, e eu contei semente de eucalipto. Eu gostava de contar do Citriodora, porque era grande. Era bem mais fácil. Pois é. Os outros eram tão pequenininhos, era muito complicado. Então, e aí eu desenvolvi o protocolo da parte de substrato e temperatura dessa espécie, né? Então, foi a minha primeira publicação também, como artigo e como contribuição científica. Normalmente a gente faz resumos e tudo, mas quando você tem um trabalho técnico e já de outra dimensão, você já fica, né? Então, é que eu realmente atuei como pesquisadora de iniciação, né? O IC, né? A iniciação científica, e eu consegui conquistar isso, né, por mérito e cansativo, né? Travou um pouquinho. Não sei se estão me ouvindo. Ah, então tá bom. Então, assim, então foi um divisor de águas, né? Esse trabalho mesmo é que você te coloca lá na frente e te dá oportunidade de ter mais descobertas, mais curiosidades, né? Então foi bem importante, assim, esse trabalho. E depois tiveram outros, né? A parte de tetrazóleo também, eu acho que é fundamental, né? A gente entrar, porque são áreas que a gente não atua, né? A não ser na pesquisa mesmo, né? Com espécies florestais. Então, a parte de tetrazóleo também foi uma área que me chamou muita atenção, né? E assim, os testes de vigor, né? E conta pra gente, assim, se em algum momento, na sua trajetória acadêmica, você teve... acho que a Cláudia deve ter caído. Não, mas assim, vamos esperar ela voltar, porque ela que tá gravando, tá, né? Bom. Aí não adianta nada de fazer as perguntas. Né? Porque acho que como ela que estava gravando, né? Deve ter parado de gravar. Tá escrito aqui em cima, né? Gravando, mas eu acho que a conexão dela caiu. Ela voltou.
E aí? Tá com o microfone desligado. Pronto, voltei. Mil perdões. Não Daniela, tem problema. tá gravando ainda. Você pode voltar no que você ia falar do protocolo que você criou? Sim. Então, daí nesse contexto dessa espécie, né, o primeiro passo foi a parte de análise de sementes, o básico, para conhecer as sementes. Então, desde a parte de determinação do peso de mil, que já foi o grande gargalo, né, saber o que é semente e o que é material inerte. E depois, achar o embrião, né, de uma semente minúscula, à vista só em microscópio. E aí, depois que eu consegui afirmar, né, para o meu orientador que aquilo que eu tinha encontrado realmente era um embrião e tinha todas as características, então eu acabei fazendo o protocolo de substrato e temperatura para essa espécie. Então, eu trabalhei todo o processo de análise de sementes, né, todo o protocolo da germinação dessa espécie, ainda bem que ela não tinha dormência, né, ela germinava super bem. Mas, assim, então, aí foi o primeiro trabalho, né, como eu estava comentando para a Carol ali, mas que foi um trabalho de pesquisa mesmo, como iniciação científica, mas foi de grande porte, né, e que contribuiu, né, para que eu continuasse, então, essa animação, essa empolgação na pesquisa científica, né. E depois dessas áreas eu já comecei a me aprofundar em outras áreas como armazenamento, né, e para o armazenamento, protocolos de tetrazóleo, condutividade elétrica, envelhecimento, e aí eu fui me aprofundando, voltando a minha experiência para bancos de germoplasma, né, para conservação das espécies ex situ, né, nesse contexto. Mas dentro das sementes, eu fico feliz, sabe, Cláudia, que eu tive uma vasta experiência em toda a área de sementes, né? Desde a parte de coleta, desde a parte de seleção de matrizes, e a parte de laboratório também, né? Porque a gente às vezes fica só numa área, né? Então, todo o contexto, isso foi, assim, fantástico para a minha formação, né? Principalmente como bióloga, né? Porque a gente sabe que esse é um grande gargalo para os biólogos dentro da florestal, né? Que legal, né? Isso, assim, é muito importante porque demonstra que a gente precisa ter iniciativas, Sim, precisa, né, ter desafios para desenvolver como profissional, né, e como pessoa. E, Daniela, em todo esse momento, assim, profissional, você em alguma vez sentiu que o gênero foi relevante em alguma situação? é constante isso, né? Isso a gente está sempre se deparando nessa situação. É na graduação, é no mestrado, é no doutorado, é como professora, como pesquisadora. Isso é um fator bem importante a ser discutido, porque a gente acha que é só nesse momento porque eu sou graduanda. Não, daqui a pouco você está como professora, você está na mesma situação. E no mercado de trabalho isso é bem complexo para nós mulheres, né? E temos que lidar diariamente com essas situações, né? A gente acha, vai passar, mas às vezes você se depara com situações que o fato de ser mulher numa profissão masculina, né, entre aspas, que é muito generalizado, né, mas eu acho que sempre temos esse entrave, com certeza. Mas eu já me deparei várias vezes nessa situação, sim, que tem que respirar fundo e erguer a cabeça, jogo na cintura, porque o que pesa é ser capacitado, né, independente do gênero, né? O importante é que você tenha capacitação no meio profissional masculino, né? Existem vários contextos aí, né? Então é bem delicado mesmo. E a gente, assim, também vê que algumas pessoas comentam que essa diferenciação pode vir não somente da ala masculina, né? Que às vezes mulheres também atuam dessa forma no meio profissional. Você concorda com isso? Você acha que isso também ocorre de mulher para mulher? Concordo. E existe muito isso. Eu acho que não só homem
com a mulher, mas dentro do nosso meio deveria existir menos competição, né, e mais união, que eu acho que isso é muito importante, porque nós temos que nos fortalecer em relação a isso, né, é um ponto de vista que eu sempre discuto, até com os alunos, mas professora, e até como professora, a gente tem essa dificuldade, às vezes, né, de dialogar, o próprio, acho que é um alto preconceito, né, e não sei se é o termo certo, posso estar me equivocando, mas existe sim, no nosso próprio meio existe. Eu concordo com essa afirmação. Daniela, eu sinto, às vezes, que os alunos têm uma abertura melhor comigo do que com relação a professores homens, mas, ao mesmo tempo, às vezes eu acho que eles tentam, assim, usufruir, sabe, dessa abertura, como se a gente fosse aquela mãezona que vai aceitar, que vai passar a mão na cabeça. Você sente isso também? Também, isso é muito frequente também. A forma como eles enxergam a mulher como professora, né, ou pesquisadora, como uma segunda mãe, mas, na verdade, não é. A gente pode ser até uma segunda mãe, mas eu acho que cada momento tem que ser respeitado. Mas existe muito às vezes, eles se aproveitarem da situação, é mulher, então a gente vai com jeitinho, né, e tenta fazer uma prova no outro dia, eles não aceitam não, né, e tem essa diferenciação, né, e eu acho interessante isso. Eu achei que só eu passava por essas situações, mas eu acho que é universal, né. Não, os alunos, eles aproveitam, sim, da nossa sensibilidade feminina, né, isso é fato. E na sua graduação, na pós-graduação, você reparou se tinha mais meninas ou meninos? Bom, na graduação eram mais mulheres, né? No mestrado, mais o gênero, mais homens, né? E no doutorado também. Então, hoje, comparando a minha trajetória acadêmica atualmente, já está, pelo menos na universidade aqui, na UTF, né, ela tem mais meninas do que meninos, mas na minha época de academia era bem inferior, assim, o número, comparando com os homens, né, os meninos e no geral. Então, assim, eu acho que houve um grande avanço para nós no mercado de trabalho, nessa área principalmente, né, porque as mulheres estão, assim, realmente atuando fortemente no setor florestal. Mas houve essa diferença, assim, que dá nitidamente para perceber, né, que elas estão tomando a frente e estão indo. Elas estão. E na sua linha de pesquisa, sim, os pesquisadores, né, da área, você vê mais homens ou mulheres? Na área florestal, na minha linha de pesquisa mesmo, que é com a parte de sementes florestais, eu vejo mais mulheres, né? Agora, na parte de viveiros, mais homens. Então, é difícil encontrar uma mulher atuando, é raro, né? Mas na área de viveiros florestais. Mas com sementes, normalmente a mulher, ela opta ainda mais por trabalho de laboratório, né? Então, é bem maior o número de mulheres atuando na área de sementes. Daniela, e assim, você tem assim bastante contato com os alunos, né? Você acha que existe uma tendência das mulheres que estão estudando buscarem orientadoras? Sim, também pelo tato, né? Também voltamos naquela questão do instinto materno, né? Da mulher como mãezona, mas existe sim as meninas buscarem mais as professoras como orientadoras. Às vezes existe uma dificuldade, elas até confessam
em conversas, falam que eu estou numa situação assim que a menina ela não quer um orientador, ela queria uma orientadora, e ela não é da Florestal, e ela acabou indo para a Sementes, porque ela não se sente confortável nesse sentido, de ter um orientador, né? Então, também tem essa questão que é bem interessante de ser analisada, né? Buscar uma orientação feminina nas áreas, né, de pesquisa, ensino, TCC e até mesmo extensão, né, universitária. Eu vejo isso também. Você falou de extensão e eu tenho a percepção de que tem mais mulheres na academia que se dispõem a coordenar projetos de extensão. Você vê isso também ou é uma percepção minha? Eu acho que a extensão é de domínio feminino, porque os homens não sabem fazer extensão, no meu ponto de vista. E eu também tenho um projeto de extensão, né? E trabalho com comunidades tradicionais no litoral, com os caiçaras, e são poucos os homens que fazem extensão. É raro você encontrar um professor na universidade que faça. Eles têm professores extensionistas, mas assim, as mulheres, elas são mais extensionistas também, né? Eu também atuo fortemente na extensão. Então, acho que é bem equilibrado. A mulher consegue fazer pesquisa, dar aula, ensino e extensão. O homem, ou ele é pesquisador, ou ele é professor. Ele nunca é extensionista, né? Ele faz extensão. É verdade. Não, é verdade. Nós conseguimos as 3 áreas ao mesmo tempo, né? Ainda cuidamos de casa. E ainda da casa, então. Entrando nesse assunto, recentemente a gente teve aí um avanço, né, em relação a reconhecer esse papel da maternidade que a gente faz enquanto pesquisadoras, né, cientistas, e ganhamos, né, vamos dizer, ganhamos um benefício aí na avaliação do nosso currículo, e, enfim, a gente pode pelo menos colocar lá que a gente teve licença maternidade. É verdade. Né? Mas esse é o tema mais polêmico quando a gente fala da questão de gênero, porque é o único momento em que homens e mulheres acabam sendo diferentes fisiologicamente, né? E também como a sociedade observa esse momento na vida das pessoas. Você passou por isso? Como que foi? Você já teve experiência com alunas? Conta pra gente. Bom, eu mesma não tenho filhos, né? Mas eu me coloco no lugar das minhas alunas que saem para licença, maternidade, e assim, constantemente a gente tem, cada semestre, um ou outro, a gente tem isso, né? E é muito delicado, porque a gente tem que se colocar, tem que ter a empatia de se colocar no lugar da mulher, né? Porque ela tem esse privilégio, né? E a gente vê que isso também é uma situação bem delicada para elas quando se trata com o professor, ele não se coloca no lugar, né? Licença maternidade, mas de novo vai ter que ter atividades à parte, né? Então, assim, claro que a gente não vai facilitar no sentido de já começa por aí, a gente não vai dar trabalhos mais fáceis, assim, mas a gente tem que levar em consideração que é um outro ser, né? Que a vida muda, mas ela dá conta, né? Ela dá conta de tudo, né? Ela consegue atuar em todas as manhã, tarde e noite, mas isso é muito importante, né? Que você tenha essa visão, né? Que é um momento que ela precisa dela, né? Até para se recuperar, né? Mas é bem complicado também para as meninas nessa área, né? Quando acontecem essas situações, né? Até para as professoras também, né? Que saem de licença, a maternidade, e acho que tem que ser melhorado muito, né? Nesse sentido, né? Essa visão, né? Como um todo, né? Isso é bem importante. Isso que você falou, né, de que elas dão conta, é muito legal, porque eu já tive experiência e a aluna, ela não estava no primeiro filho, então ela estava passando por uma situação, mais uma vez, e ela não estava conseguindo ainda terminar a faculdade, e ela vinha conversar comigo na esperança de que eu facilitasse a vida dela, no sentido assim, então não precisa fazer o exercício, né, não precisa fazer o trabalho.
E eu sempre falava para ela, não, é para o seu bem. Sim. Você quer mais tempo? Eu falava, vamos alongar o prazo, mas eu não vou tirar esse compromisso, porque você vai dar conta. E realmente, assim, o que ela é que às vezes a gente quer dar conta no momento errado. E aí não consegue administrar tudo. Mas ela conseguiu. Eu fui dando mais prazo para ela vinha, tirava as dúvidas, foi muito produtivo. Mas aí, Daniela, a gente falou das meninas, né? Das mulheres que passam por essa situação. E você já teve homens que estavam virando pais e passaram por essa situação na graduação ou na pós? Não, eu não tive essa experiência com os meninos, não, mas com as meninas mesmo, né? Em relação a isso. Mas não sei se, mas nunca me deparei vendo eles nessa situação de pai, né, presente, tendo que cuidar de casa, mas as meninas mesmo estudando, cuidando de casa, trabalhando fora e 1001 funções, né? Mas essa experiência eu não tive ainda. E como que está sendo para você ter que trabalhar em casa, né? Lidar com a questão pandemia e se manter produtiva, como que está sendo isso para você? Bom, eu, na verdade, assim, eu não mudei a minha rotina diária, então eu tenho um hábito, eu sou da manhã, acordo cedo, então eu não mudei nada. Então eu sigo a minha vida no horário, acordo, tomo meu café e faço as minhas atividades e paro, assim, no horário de almoço, no intervalinho, assim, para dar uma alongada. E o que mudou mesmo, que está me ajudando, é um pet, né, que eu trouxe para cá. Mas, assim, eu achei algumas coisas foram positivas, né, que a gente tem que levar também para o lado positivo, porque algumas questões nós tínhamos dificuldade, essa correria do dia a dia, fazer pesquisa, aula, extensão. Então, a extensão, propriamente dita, ela ganhou uma outra dimensão dentro da universidade, no modelo remoto, porque nós conseguimos fazer os grupos temáticos, estudar, fazer grupos de trabalhos, né? E então eu estou tirando proveito de tudo, aprendendo novas ferramentas e em busca de conhecimento, porque isso também a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Então, e algumas questões. O que tá mais difícil é a parte de pesquisa, né? E a parte de TCC, os trabalhos de conclusão de curso, que exige campo, laboratório, né? Então, isso dificulta muito. Mas nós estamos conseguindo, assim, tentar modificar, diminuir o número de orientados, né? Para não ter aquele aglomeração, e então de 5 que eu orientava, hoje eu limitei para 2, mas não parei com a pesquisa, nem com o ensino, nem com a extensão. Tentar levar tudo ao mesmo tempo, né? Mas, assim, a rotina mesmo eu não fui afetada, sabe? Eu posso dizer, assim, com propriedade que, emocionalmente, claro, a gente teve momentos, né? Mas tentar, sabe, ver tudo para o lado tentar buscar coisas positivas, né? Para a gente não entrar na vibração dessa pandemia, né? Que eu acho que é o importante também, né? Porque é complicado, né? É complicado mesmo. E aí, Daniela, você consegue, assim, dizer para gente se você se sente realizada como profissional? Muito, muito, muito realizada. Eu acho que, assim, não me arrependo em nenhum momento, e todas as dificuldades que eu passei foi aprendizado, sabe? Eu acho que só foi uma forma de te fortalecer e buscar, né, buscar os seus ideais, né? Porque sonho a gente sonha todo dia, né? Então, em busca dos ideais, e isso é fundamental. E assim, eu sou apaixonada pela profissão, né? Inclusive, até cheguei a fazer engenharia florestal, em um momento, porque eu achava que tinha, e acabei fazendo até, antes de vir para cá, até o 8º período, né? Mas eu sou, assim, uma pessoa que, sabe, constantemente eu quero me atualizar, buscar informações, nunca estacionei, sabe? E até essas ferramentas hoje digitais, assim, eu estou em busca, melhoria, tentando
dar uma aula prática online é difícil, mas a gente tenta, sabe? Então, eu sou muito realizada. E a gente tem, claro, os entraves, mas a gente tem que aprender com isso, né? A gente tem que tentar dar a volta por cima e continuar seguindo, né? Porque eu acho que é o que te fortalece, né? A melhor forma é isso. E se você está bem com a profissão, tudo flui, né? Eu acho que é o que eu levo de filosofia de vida, né? A profissão Sim. tem que estar em primeiro lugar. Porque em muitas vezes o trabalho é terapia, né, da vida pessoal, terapia, então... Sim. E a outra, né, se você não passa isso para o seu aluno, nós estamos na vitrine, então se você mostra insatisfação, quem você vai formar? Um aluno insatisfeito também, né? Então, eu acho que... Desmotivado. Motivado. E se você está assim, nossa, motivando, eu vivo em busca, eu pergunto para o aluno, você está fazendo alguma coisa? Não. Então, assim, venha trabalhar comigo. Agora não posso. Mas eu sempre estou buscando, sabe? Motivar. E eu sou eu vejo que um dos meus diferenciais é que eu não vejo o aluno como um número de chamada ou mais um aluno do semestre. Eu vejo ele como uma pessoa, em primeiro lugar, que está em busca de uma profissão. Então, é fundamental que a gente valorize isso e motive ele, né, a seguir, porque ele escolheu uma profissão e ele vai ter que passar, né, por esse caminho, claro, não se passando a mão na cabeça, mas mostrando para ele que tudo é aprendizado e tudo isso vai ser bem lucrativo no futuro, né? É verdade. E você teve alguma inspiração na sua vida? Sim, minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa que, desde o começo, claro, é mãe, né? Mas a minha mãe é a minha grande inspiradora. Ela hoje não está entre nós mais, mas e ela era muito companheira, assim. Então eu ia produzir muda, ela ia junto, ia contar, eu ia ia para campo, ela ia junto. Então ela sempre motivou, sabe? O meu referencial assim de vida, de persistência é a mãe. A minha mãe, eu acho que está presente em tudo. Gente, que delícia poder levar a mãe para campo, né? Ela levava. Ela era companheira de tudo. E hoje o que eu mais sinto falta é isso. Porque eu ia fazer um trabalho de campo, não podia ir sozinha, minha mãe ia junto. Eu ia coletar semente, ela ia junto. Eu ia produzir sementes, ela ia junto. Eu ia, sabe, assim, ela sempre foi bem companheira, assim. Ela não entendia, foi uma pessoa bem simples, mas ela foi a minha grande inspiradora para não desistir dessa área, sabe? Daí da profissão também, né? Mas, assim, eu vejo ela em tudo, assim, e ela ajudava, ela gostava de preparar substrato, às vezes ela até me ensinava que o conhecimento popular é o mais importante, né? E às vezes ela falava, você está estudando, mas não é assim que faz. E era interessante, mas ela foi a minha grande inspiradora. E daí no mercado profissional, quando a gente conhece os professores, né? Eu tive uma orientadora, que ela era formada em História Natural na Engenharia Florestal, que é a professora Yoshiko, né? E ela me ensinou muito, não só como profissional, mas ser uma pessoa forte e persistente, e nunca desistir dos ideais, né? E ela sempre falava, sonhar você está sonhando, então vai atrás, né, dos seus objetivos. Então, ela foi minha orientadora de mestrado, né, e me ensinou muito. E o que ela me judiou, né, foi o seguinte, todo mundo fazia uma chave dicotômica com espécies florestais com 25 espécies, e para mim, ela falou assim, vou ter que fazer com 100. Então, esses desafios, né, que eu acho que marcam bastante. Não é que a professora era rude, pelo contrário, ela queria o melhor, né, e ela conseguiu, né, que a gente atingisse, né, assim, não posso dizer, ela provocava, e quanto mais você é provocado e desafiado, mais você pode mostrar que você é capaz e consegue, né? Agora, se você desestimular, ou se fosse uma professora, não, faz só 3, então, se você não está conseguindo, não, eu quero 100 espécies florestais, todo mundo faz 25, você dá conta de 100, não, mas eu não, vai dar conta sim. Então, isso, são coisas que a gente não percebe, né, no momento, mas que a gente leva para a vida toda, essas inspirações, né.
Então, é uma professora que era formada em História Natural e ela trabalha com a parte de conservação. Ela se aposentou na Federal já, mas eu não esqueço dela nunca. Que Sempre vai estar no meu coração. bonito. E acho que é um dom também, né, das pessoas assim que trabalham como professores, de ver a capacidade, o potencial e instigar os alunos a buscarem o seu máximo também, né? Isso acho que é um papel muito bonito. E, Daniela, você gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal que está iniciando agora engenharia florestal? Eu gostaria, sim, né? Porque eu acho que é uma área fantástica, é uma área linda, né? E a gente precisa ser persistente, né? Às vezes acontece alguns entraves, alguns percalços na vida da gente que desestimula, mas nunca desista mesmo dos seus ideais e continue sempre sonhando, né? Porque se a gente não viver de sonhos, a gente vai viver do quê, né? Então é importante que sonhe e não desista. É uma profissão linda, tem espaço para todo mundo, né? E sempre busquem o melhor, ser o melhor como pessoa, como profissional, né? E vá atrás, né? E façam muitos estágios também, né? Que isso é importante. Comece a trabalhar desde o primeiro período. Procurem professores, pesquisadores, né? Eu acho que é importante isso. E nunca desistir do que você acha que é o melhor para você, né? Então, seria isso. Muito bom. Carol, você gostaria de fazer alguma pergunta? Pode falar, então. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer, Daniela, pela sua entrevista. Ela contribuiu bastante comigo, assim, para mim, entendeu? Ouvir você falar da sua mãe me deixou com o coração quentinho, e também ouvir sobre a sua vida, sobre toda a sua carreira acadêmica também, me deixou bastante entusiasmada, assim, e animada. Mas a minha pergunta é sobre até hoje, assim, se você já passou por alguma situação, alguma coisa assim constrangedora, que você possa compartilhar com a gente, e assim, você já sofreu algum, sei lá, algum preconceito, alguma coisa que te marcou, assim, que fez você refletir, falar, não, eu sou mais forte do que isso, eu consigo, alguém que já tenha te desmotivado, né, porque a gente sofre tantos preconceitos, né? A gente sofre por ser mulher, a gente sofre porque às vezes a gente não consegue carregar uma mala e vem um macho e fala, deixa que eu carrego pra você, entre outras coisas também. Mas isso assim, não é nada. Mas assim, alguma coisa que você tenha passado e que você, não, eu sou mais forte do que isso, levanta a poeira e sacode e dá a volta por cima. Sim, foi 2 situações no mestrado, né? Que eu fiz disciplina que eram disciplinas, uma era de civicultura, outra era de biometria, porque eu sempre busquei conhecimentos assim. A gente tem que buscar o que a gente não entende, né? E eu sempre gostei do caminho mais difícil. Essa disciplina, todo mundo reprova, então é essa que eu vou fazer. Então eu sempre fui assim, eu sempre fui do contra. Para tentar entender, e eu nunca fui de tirar conclusões, né, de ouvir conclusões dos outros. Então, eu quero passar por essa disciplina e eu quero ver se realmente ela é tão difícil. E realmente ela não era difícil, era só a questão de estudar. Mas a forma como conduziu, eu era a única mulher, né, na sala de aula. Então, assim, tudo vinha mais difícil para mim. Desde os exercícios, desde a forma... eu fui derrubada até numa aula de campo, porque era para pular uma vala, né? A gente chama de vala, e o professor, ele, não, pula você, você não está no meio dos engenheiros florestais? Sim, estou. E aí, a hora que eu fui pular, eles foram me dar a mão, tiraram a mão e eu caí. Eu levantei, cheio de barro, sabe? Levantei, bati a poeira, falei, não, mas se tiver que cair mais 3 vezes aqui, eu vou cair. E voltei para casa assim, será que eu continuo ou será que eu desisto? Não, eu vou continuar. E se eu reprovar nessa disciplina, eu vou fazer de novo.
porque eu tenho condições de fazer. Isso daí foi só questões, não era no contexto do conteúdo, mas era porque eu me sentia assim, sabe, eu vou desmotivar ela para desistir, vou desmotivar ela para... São coisinhas assim, toda pergunta era direcionada para mim, então eu tinha que estudar 3 vezes a mais para poder não passar fiasco, né? Então eu era uma área, e olha só, saindo da biologia, indo para florestal, que é muito mais pesado. Hoje, eu posso falar com orgulho que é uma área que eu domino bastante, é a estatística, e essa disciplina, na época, era a base, né, que era cálculo, tinha que fazer deduções de fórmulas, e eu amo estatística, então foi uma superação, e eu pensei várias vezes, eu não vou mais assistir essa aula, e os meus colegas, não desista, nem que você leve um C, eu falei, não, se eu for levar um C, que é conceito, eu vou ter que tirar um A, né? E eu quero um A igual de vocês. E aí outra situação foi que eu fiz uma disciplina também, né, sem dizer nome, né, mas num doutorado, e quando eu recebi o conceito, o professor falou A de agrônomo e B de biólogo. Eu falei, F de florestal. E era assim, então são situações que você passa e que você não sabe, e aí você vai falar com o professor, não vai? É aquela questão, eu queria que fosse uma professora, que eu acho que ela iria me entender, né? Mas, assim, eu falei, tá bom, eu vou ficar com B de bióloga, mas isso não vai impedir, né, de eu exercer isso futuramente. Então, eu tenho consciência de que eu tinha condições de tirar um A, mas o professor é o mestre, então, e eu sempre digo, o aluno tem que superar o mestre, né? E a gente, às vezes, acha, não, porque tem professor que não aceita isso, que a gente supere, o aluno supere, né? Mas a gente tem que superar, porque isso é reflexo do orientador. Que bom que ele me superou, isso é positivo, porque ele foi um aluno que hoje está evoluindo, então é isso que a gente quer. Eu tenho outra visão, não vou dar, né, essa situação assim, você vai tirar uma nota baixa porque você... Não. E a gente foi muito delicado. Isso há 20 anos atrás, né? Então, como era muito pior do que hoje. Mas são situações assim que você vai fazer uma trilha, conta com apoio, e daí tira a mão para você cair. Foi, mas eu me... Né? Mas são situações que você passa, muito constrangedora, né? Então, é bem delicado. Só que se você deixar o emocional abalar, você não consegue. Então, você tem que ser forte, mas nem que chore. Eu já chorei em câmara fria, de ouvir coisas, né? E aí eu respirava fundo, entrava na câmara fria, vou buscar uma semente. E ficava lá, chorando. E não tenho vergonha de falar isso. Porque quando eu voltava outra pessoa. E, sabe, ninguém precisa saber, né? Mas eu ficava horas e horas até conseguir. Então, são situações que você passa, assim... não foi por maldade. As pessoas não fazem sem maldade, fazem para te tirar do sério mesmo, né? E a gente tem que ter muito equilíbrio nessa hora, né? Porque senão dá vontade de, né? Então passei várias situações e não desejo para ninguém, assim, sabe? Você saía da câmara fria com o coração gelado. Não, e a mão quente, né? Mas são situações que você está sozinho, e aí, né? Esse tipo, porque é assédio, né? É assédio, assim, moral, né? Porque não existe só assédio sexual, mas existe também o assédio moral, que as pessoas querem te derrubar, sabe? A prepotência, a imposição, né? Isso não leva a nada, só te fortalece. Eu, pelo menos, só me fortaleceu, sabe? Que eu acho que é isso que a gente tem que ser, né? Não se igualar, mas passar isso para frente. Nunca faça isso, né? Não faça isso para outra pessoa. Porque magoa, claro, mas você tem que ser forte de dar a volta por cima. Então, são situações, né? E você está vendo que o negócio é mais que perseguição, né? E aí você vai se defender como? Hoje tem vários códigos de conduta, código disso, código de ética, né? Tem processo administrativo, mas há 20 anos atrás não tinha, né? E você tem que superar. Você tem que superar e mostrar que você pode e você consegue. Eu acho que quem faz isso com a gente, algum homem, é porque ele tem medo da gente, entendeu? Então a gente sabe que eles têm medo. Eu acho que é por inveja, é dor de cotovelo. Inveja. Sabe que você, tipo, é melhor do que ele, aí ele tenta te derrubar de qualquer forma, te reprimir, sabe? Te deixar triste, né? É igual, a gente tava conversando
por isso que as mulheres precisam se unir, porque nós nos fortalecemos assim, né? Tanto na vida social, na vida profissional, e aí a mulher tem que tirar esse paradigma de competição, de tirar essa visão de estou competindo com a colega. Não, tem que se unir. Vai precisar tirar licença maternidade? Então eu te cubro, sabe? Tem que ter essa flexibilidade, né? E porque homem vira tudo em pizza, né? Na verdade. A gente não, a gente fica, não fica meio que com ressabiada e tal, mas é difícil, né? E defender, eu acho que eu sou a favor de defesa, ver a situação e defender, não ter medo, não ter medo, mostrar medo é pior, né? Então isso é bem delicado. Então, assim, são coisas que eu observo muito, sabe? E eu não gostaria e não quero que nenhuma das meninas, né, da nova geração passe por isso, e por isso que a gente tem esse instinto protetor de mãezona, professora, né, que eu tomo as dores, eu sou meio complicada nesse sentido que eu vou tomar as dores, sempre defendi, né, é complicado. Daniela, e assim, o meio acadêmico, ele é realmente visto nas pesquisas de gênero, ele é visto como o meio de trabalho mais complicado que tem, porque a gente ainda permanece naquele sistema patriarcal, hierárquico, né, onde, historicamente, os homens estão no poder, e aí chega essa geração de mulheres que estão se tornando professoras, mas que está difícil a gente ter o mesmo currículo de pesquisador do que um homem que só se dedica para o trabalho, porque as mulheres, na maioria, elas acabam tendo a terceira jornada, né? E as licenças, a maternidade, que acabam prejudicando a produtividade, né? No sentido, não prejudicando, mas é uma coisa que, nos números, isso acaba se diferenciando. E aí entra também essa coisa que a gente perpetua, né? Porque as mulheres não conseguem, dentro das suas organizações acadêmicas, chegar numa posição de direção, de reitoria, né? É difícil, não que não aconteça, né? Mas é difícil. É mais difícil. E aí que as normas se mantêm. Então, assim, você falou das normas de conduta, né? Até as normas de conduta, mesmo quando elas não estão escritas, elas são as mesmas de há muito tempo atrás. Sim. Né? Então, fica exatamente então por isso que os trabalhos que fazem essa análise falam que o meio acadêmico, em termos de igualdade de gênero, é o mais não desenvolvido, né? É aquele que não se desenvolveu. Ele está lá estagnado naquela mesma forma de pensar, na mesma forma de atuar. Inclusive, alguns trabalhos falam assim da questão da jornada de trabalho, né? Que a gente tem aí uma jornada de trabalho de 8 horas. Sim. Não que não deva ser 8 horas, mas muitas vezes essas 8 horas não são flexíveis para as pessoas. Ou começa aquele murmurinho, né? Ai, fulano saiu mais cedo. Sim. Ai, fulano tem que buscar a criança na escola, então sai mais cedo, né? Então, fica assim a gente é cobrado por produtividade, mas muitas vezes, no meio que a gente está, não é a produtividade em si que vai ser analisada, e sim a forma como a gente se veste, a forma como a gente se comporta. Isso, Mulheres que às vezes gostam de se maquiar, de se produzir, e aí vão para o trabalho dessa forma como elas se sentem bem, são criticadas. Mulheres que vão se vestindo mais né, com a moda masculina, né, que gostam de se vestir mais sobriamente, sem maquiagem, que não fazem o cabelo, pronto, também são comentários. Desleixado. Agora, os homens, sejam barrigudos ou não, ninguém comenta nada deles. Não comenta nada. Não, e outra, a maior dificuldade no viveiro, nós não temos mulheres no viveiro. Ela não consegue, por quê? Porque é o machismo, né? É o machismo. Aí você fala, não escuta. Se vem um homem fala a mesma coisa,
aí, nossa, é imediato. Às vezes você pede alguma coisa e você não consegue. Por quê? Porque é mulher, né? Então é bem delicado essas questões. A roupa, isso é uma coisa bem delicada também, porque se você vai com uma regata ou se vai com uma calça justa, já está querendo, né? Já está, tudo, tá querendo chamar atenção, mas não é o estilo. Então assim, confunde muitas coisas, né? E aí, às vezes, você acaba sofrendo até um assédio pela forma que você está vestido, mas não te respeitam, né? Eu acho que isso... E não é a questão da roupa. A roupa não vai te dizer nada. Se você... agora, é complicado. Que tem que se vestir melhor, tem que colocar... Não pode vir de regata, um calor, tem que vir com blusa até aqui, porque senão... É imoral ou é taxada de outras coisas que, né, é delicado, é muito complicado isso. Eu já vi situações de, mas de novo, a fulana de tal vai ter o terceiro filho. Pô, quem que tem a ver com a vida? Outra licença maternidade. Bom, então o homem devia gerar uma criança também, compartilhar isso também. Então, agora você tem que ter o limite na profissão, se você quiser ter 10 filhos, é um direito que você tem. Não, mas de novo, outra licença maternidade é direito, né? E não é visto assim, pelo contrário. Você não pode nem pensar em ter o terceiro, que já. Será que, né? Meu Deus, é complicado, é muito delicado isso, né? E eu espero que isso mude, né? Mude com essa nova geração e a gente se imponha também, né? Eu acho que o respeito tem que ter em tudo, né? Em todas as áreas, em todas as profissões, e em todos os ambientes, né? Porque tendo respeito é fundamental, né? Porque cada ação existe uma reação, né? Então, se você quer ser respeitado, me respeite também. Não é verdade? Uma amiga minha comentou assim esses dias, que tudo que ninguém quer, mandam para ela, né? Uhum. Se ninguém quer fazer, fala para ela fazer. E isso também como uma forma assim, ela não tem filhos, então ela tem tempo de sobra, sabe? Como se, então, a gente tem que conciliar todos os nossos desejos para os outros. Para os outros, né? Então, é uma coisa interessante que eu lembrei a hora que você estava conversando, que, às vezes, o não ter filho também é um fato que as pessoas usam isso para diferenciar a gente. Então, sim, porque a mulher não tem filho, ela é diferente do homem que não tem filho, né? E aí, manda toda a responsabilidade que ninguém quer, manda para ela, porque ela não tem filhos, ela tem tempo de sobra para fazer. E olha que mentalidade. E isso é muito comum também, né? Não tem filho, tem mais tempo para fazer isso, fazer aquilo. Então precisa de distribuição de aulas. Fulana não tem filho, não precisa pegar o filho na escola. Fulana pode ir porque não é casada. E daí se você não é casada, é uma solteirona, né? Daí se você é braba, se você é rígida, tá precisando de arrumar um marido. E aí, eu prefiro ficar só. de encosto chega. Mas é verdade. Então, assim, é bem delicado. São comentários desnecessários, né? No ambiente de trabalho. Porque não fala para o homem, você precisa de uma mulher. Alguém fala. Você precisa arrumar uma namorada. Ninguém fala isso. Agora, para a mulher, qualquer coisinha tá de TPM, não precisa de arrumar um namorado, precisa, né? Não, eu acho muito, muito fácil isso, né? O cara mal-humorado, prepotente, arrogante, ninguém vai falar para ele, você precisa de achar uma parceira aí, uma companheira, né? Ninguém fala isso. Para a mulher, não. Tudo cai na vida sexual dela, né? Isso é muito complicado. É muito complicado, né? A gente dá risada, mas é algo muito grave, realmente. É gravíssimo. Né? Essas frases que são faladas até como se fosse algo normal, né? É um comentário considerado normal, porque se faz sempre, se faz em qualquer lugar e para qualquer pessoa, mas não são frases sexistas, machistas. Que não deveria ser aceito, né? Esse tipo de comentário. Não, e é muito delicado isso, né? Porque você não é obrigado a ouvir, né? Então, eu acho que, assim,
seja gentil, né? Olha, dá para você, não precisa misturar a vida pessoal com o nosso gênero em uma situação, né? É tão mais simples você ter o diálogo, olha, e tratar com respeito à profissão. Olha, eu preciso tirar licença. Você pode assumir a minha disciplina? Não, passa para ela que ela tem mais tempo e não, né? Ou precisa de trabalho. Mas que a gente tem tripla jornada aí, né? Então eu acho que é delicado. Eu acho que deveria ter mais tato e respeito mesmo, né? Porque o que falta é respeito, né? Com todos nós, com todas nós, né? No geral, eu acho bem muito delicado. Ai, Daniela, eu acho que é isso. Foi muito bom conversar com você. Você tem mais alguma coisa, Carol? Não, desculpa. Não? Pode falar, Daniela. Eu queria agradecer, eu estou um pouco apreensiva, eu sou muito ansiosa, sabe? Eu sou muito ansiosa. E essa questão de online, assim, gravar. Eu fiz um podcast para Florestal agora, levei 3 meses para gravar áudio. Então, uma das coisas que eu sou bem insegura eu não digo, mas assim, eu tenho pavor de microfone e câmera. Então, foi um grande desafio para mim. Então, vocês vão ter que editar muito bem isso aí, né? Porque, na verdade, é complicado. Você me peça tudo, mas não falar em áudio e gravar. Mas eu acho assim, para contribuir, sabe? Para mim foi um outro desafio hoje, tá? Isso é bem importante, porque eu tenho dificuldade com câmera e microfone, mas sempre foi assim. Então, mas eu agradeço de coração, assim, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, assim, e fico muito feliz, parabenizá-las pelo trabalho, que eu acho que é um tema, é uma área, além da extensão, além do tema, tudo é um momento tem que ser discutido, né? Tem que ser discutido. E a gente precisa nos unir e fortalecer, né, essa questão. E agradeço de coração mesmo o convite, sabe? Fiquei surpresa, né, quando eu recebi o e-mail, mas eu falei, eu não vou ensaiar nada, eu vou gaguejar, porque eu tô nervosa mesmo, porque é diferente, né? Mas se eu puder contribuir, fico feliz, né? De estar semeando uma sementinha aí que germine, né, que dê bons frutos, né, e que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas, né. A gente passou, e pode passar amanhã também por situações ainda, a gente não sabe, né, a gente acha que já está forte, não vou passar mais isso, mas passa, cada dia tem uma novidade, né, uma coisa nova acontecendo e a gente tem que sair, a gente tem que dar a volta por cima, né, e levantar a cabeça e seguir em frente. Nunca desistir. A gente também fica nervosa, viu, Daniela? Não vou falar. Pois a gente faz isso toda semana, 2 vezes por semana, aí sempre quando eu vou apresentar, eu sempre dou uma gaguejada, esqueço de falar as coisas, formalidades, e sai atropelando tudo. Mas é normal, o importante é isso. Só me diga uma coisa, vocês teve mais professores da UTF que aceitaram o convite? Não, vai ter nos próximos. Tem sim. Porque eu vi que vocês haviam me convidado, eu aceitei, depois o coordenador passou, mas eu já tinha fechado com vocês, né? Uhum. E que legal, eu acho que é bacana, assim, bem importante e conhecer, né, as outras áreas e ter esse contato. E venham me visitar aí quando quiserem vir para 2 vizinhos. Sim! Uma oportunidade nós vamos mesmo. Sim, quem sabe um dia o projeto se torne itinerante. Sim, não, eu acho que as portas estão abertas, mas venham fazer uma visita, conhecer o sudoeste do Paraná. Sim. Eu sou de Curitiba, eu sou curitibana, mas eu sempre gostei de intercâmbio, receber as pessoas na minha casa. Que gostoso. E eu gosto muito, assim, sabe? Então, sinto-se bem-vindas e convidadas. A hora que quiserem passar frio aqui, ó. Que delícia. Uma forma de... Mas serão bem acolhidas. Meu coração só ficou gelado na Câmara Fria. Mas se quiser vir também conhecer a Universidade Rural, né, Cláudia? Está convidada também. Muito obrigada. E a Cláudia é professora de que área da Florestal? Sou da área de manejo de bacias. Que legal. Aqui é o professor Pellegrini. Que bacana. E sementes, quem que é aí? Sementes? Acho que está na silvicultura, né? Quem que dá de sementes? Tiago. Tiago. Tiago Breyer.
né? Breia. Assim, eu acho que a disciplina não é separada, né? Aí normalmente eles colocam dentro de civicultura, né? Acho que só no Paraná que não, eu acho que ela é separada. E Viveiros está em outra disciplina, que é o professor Arthur. As duas são professores homens. A Fátima Bernardes, a Fátima Rodrigues não era daí? A Fátima era, né, Carol? É Fátima Pina, não é? Pina, Sim, ela era do Departamento de Civicultura, mas há muitos anos. Então, atrás, ela trabalha com o professor Ivor, em Jaboticabal, o professor Ivor foi meu orientador. E eu a conheci na faculdade. Ela foi dar uma palestra em Curitiba, na faculdade, eu a conheci. Eu sempre vejo ela nos congressos, mas aí por isso que eu associei, né, que ela fosse daí. Ela foi acho que foi para a Unesp, não sei. Ou se aposentou. A gente perdeu o contato com ela. No início do projeto a gente tentou, mas não conseguiu contato com ela ainda. Que bacana. Que bom. Mas eu quero conhecer, assim, ó. Eu não nego, eu sou que nem minha mãe diz. Eu que nem cachorro, eu sou que nem cachorro sem dono. Não posso abrir uma porta aberta que eu tô entrando. Se prepare para o calor. Eu amo o calor. Ela não conhece o Rio de Janeiro. Não conheço o Rio. Vai conhecer. Eu sou um erro geográfico, eu sou uma sulista que odeia geada. Eu odeio chimarrão, odeio chá e odeio frio. Não, vem aqui que a gente faz guia turístico com você. Que delícia. Não, mas vamos marcar sim, vamos fazer o clube da Luluzinha. Da Luluzinha, vem assim. Vai ser ótimo. Vamos sim. Eu tenho o projeto Mulher Caiçara. Vocês têm Instagram. Depois eu vou seguir vocês também, que eu quero acompanhar o projeto de vocês, divulgar para as meninas aqui, tá? Tem um projeto Meninas das Ciências aqui também, e é legal trocar, sabe, esse conhecimento. E a gente vai se fortalecendo, né? É mesmo. Manda pra gente desse seu Mulheres Caiçaras. Sim, ele tem o projeto Floração, que é o projeto Floração que trabalha em unidades de conservação, e aí depois saiu agora o Mulher Caiçara, que é uma área, Cláudia e Carol, olha, quer ver machismo, vai ver lá. Porque as mulheres não cortam nem o cabelo, e elas são submissas totalmente, e eu trabalho com unidades de conservação, e em Guaraqueçaba, sabe? Então, assim, é muito complicado, sabe? É difícil, e a gente está fazendo esse trabalho também com as mulheres lá. São pescadoras artesanais, marisqueiras. Então, assim, quando a gente começa a ver que é muita injustiça, né? E elas precisam ter essa visão, né? Então, eu vou passar para vocês, eu vou seguir também o Insta de vocês, que eu amei o projeto, fiquei nervosa, descontextualizada. Não, acho que você aproveita alguma coisa aí. Com certeza. E aí, agora sim, pode falar. Se deu algum problema na primeira parte do vídeo, por conta da queda de conexão, eu aviso você, Daniela. Tá bom. Aí, se a gente quiser marcar de novo, a gente marca. Não, tranquilo, tá. Sendo que vocês podem fazer arrumando o vídeo aí, né? Tá. Não, tranquilo. Daí dá para aproveitar, né? Dá para aproveitar. Espero que as respostas tenham sido contextualizadas. Que agora eu fiquei mais calma. Foi ótimo. É sempre assim, quando termina, a gente fica calma. É verdade. Aí a gente dá risada. É verdade. Mas foi muito bacana, assim. Eu fiquei bem legal com o trabalho de vocês. Eu acho que precisa, sabe? Precisa discutir, precisa refletir, ter diálogos, né? Fazer esses movimentos aí para chegar à informação, né? E ver se esses homens veem esses vídeos, que eles saibam que eles podem até, mas eles não vão mexer na nossa saúde mental, né? É isso aí. Isso é o mais importante. Daniela, então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Assim, eu desejo tudo de bom para você aí. Muito obrigada. Trabalho. Muito tempinho com o seu pet. Ele já está. Muito obrigada, então. E para vocês também, um lindo trabalho, tá? E que vocês fiquem super bem. E se precisar, estou à disposição, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá bom, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.